Começando mais um Café com Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. Seja muito bem-vindo ao Café com Chefão. Hoje o papo é profundo, humano e transformador. Comigo aqui nossa convidada, ela que tem uma história de fé, coragem e muita luz. Gislene Lima, escritora do livro Sou Monoteísta e Agora? E aí, Gislene? Olá, Márcio. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bem-vinda, né? Para você, para nossa audiência maravilhosa que está aqui conosco, povo de Mogi, povo bonito, que eu sempre falo, né? Povo de Mogi é um povo bonito. E eu fico feliz, eu espero contribuir um pouquinho com... Com certeza, mas eu quero saber o seguinte, sou monoteísta, e agora? Quem é Solange Lima? Ah, Solange, eu tô... Gislene Lima, pode cortar aí, hein? Quem é Gislene Lima? Bom, Gislene Lima é aquela menininha que nasceu lá em 1969, né? Foi criada correndo pelas ruas, naquele tempo não tinha calçamento, era terra, a gente tomava banho de chuva, olha que legal. Geração analógica. Isso. E o meu pai, ele teve 5 mulheres, 8 filhos, 3 homens e 5 mulheres. Então, as mulheres, ele falava, vocês vão ficar em casa. A gente não teve aquele preparo pro mundo, assim, era tudo ali, a gente, tudo muito ali fechado. E eu fui crescendo, fui aprendendo, até chegar nesse momento que eu tô vivendo hoje. E hoje casada? Eu sou casada, meu esposo chama Rogério Lima. Legal. A gente teve 5 filhos e nós temos 13 netos. 13 já? 13 netos. Nossa! Isso. E nós temos também 38 anos de casado. Bacana, então, parabéns. Assim, foi uma vida toda de construção. Tá, e você, Gislene, vou fazer uma pergunta pra você. Você é lógico, você escreveu um livro falando de uma outra religião que você passou, né? Mas você era de qual religião antes de tudo isso? Você tinha uma... Sim, nós fomos criados no cristianismo, desde criança. Quando eu nasci, meu pai já era do cristianismo. E a gente passou por dois lugares, vamos dizer assim, né? Duas igrejas evangélicas. Também. E depois disso, depois que eu casei, depois que eu estudei, assim, a chave de tudo que eu vou te dizer foi o idioma hebraico. Tá, então inicialmente o interesse foi pelo idioma. O interesse foi pelo idioma porque eu queria saber a origem, na verdade, porque o cristianismo ele vem do judaísmo. Sim, sim. Então eu falei... De uma forma diferente, né? Se o cristianismo veio de lá, então eu quero saber como que é lá. E foi onde eu me interessei, de conversar com o rabino, de perguntar para um judeu como que era, as leis, a tradição, a Torá oral, a Torá escrita, o Talmud. A Torá é a Bíblia, né? É como se fosse a Bíblia, né? a Bíblia, mas a Torá são 5 livros. São 5. E tem o Talmud, que é a lei oral, que é de pai para filho. Então, essa lei, se a gente quiser saber, a gente tem que conversar com eles, a gente não... Ou então saber ler o hebraico. Tá, então você começou assim. Primeiro, aonde que você falou, poxa, achei legal o hebraico, a língua? Como que começou? Eu trabalhava numa escola de teologia cristã. Tá. E o dono da escola, ele teve um problema e ele teve que se ausentar. E eu fiquei junto na administração, cuidando dos interesses da escola. Então, um dia eu falei, vou colocar um estudo novo aqui, um idioma hebraico para o pessoal interagir com os cursos. Foi onde eu conheci Moré Ivan, que ele é professor de hebraico, formado pela USP. Conheci ele e ele começou a introduzir lá o idioma. Só que assim, ele falava, gente, não faz pergunta, porque senão vou ter que responder. E as perguntas eram sobre o judaísmo. Só que assim, quando você fala não faz pergunta, aí que a pessoa vai fazer, né? Aí do idioma, você já se interessou pela religião em si. Por aprender as palavras da Torá. Porque, assim, o judaísmo, ele é uma vivência. Eu não falo que é religião, judaísmo. Tá. Porque ali você aprende princípios de vida mesmo. A história de Avraham, que é o Abraão, não é uma historinha. Se você ler mesmo lá, você vai encontrar princípios
para você reger a sua vida, de Noé e de todos. Legal. Então, eu falo que é uma vivência. Mas aí depois você, lógico, até então você estava na escola. Aí, Lá na Escola de Teologia Cristã. E depois você, poxa, eu quero me aprofundar mais. Aí a gente foi fazer as aulas com ele e ele me levou até na sinagoga, que é onde eu tive o contato com os rabinos. Legal. Assim, você vê um rabino ensinar a Torá, é como se ele estivesse no quintal com Moisés, conversando, e veio aqui e está conversando com você agora. Parece que é uma continuidade, entende? Não tem aquela separação. Mas, Gisele, mais outra coisa. Em que momento você decidiu, né, mudar? Porque até então você estava numa escola, você achou, né, você começou a entrar no assunto, a aprender, mas e o momento você falou, não, eu quero seguir isso para minha vida? Foi assim, várias coisas que aconteceram, um conjunto de coisas, né? Ninguém toma uma decisão assim por uma coisa só. Mas a coisa que pegou, assim, que foi forte para mim, foi saber a história do rabino Jesus. Tá? Que Jesus, ele foi um grande rabino. E a história dele, quem conta a história dele são os judeus. Porque a gente que é ocidental, a Bíblia, ela foi, como que eu posso dizer para você, traduzido de algumas formas conforme o interesse, tendenciosa para o cristianismo. Então, quando você vai ouvir de um judeu a história de Jesus, não foi aquela. Então, foi isso que mexeu comigo e fez eu abandonar. Porque eu ficava pensando, Deus morre. Se Deus ele pode ser comparado a qualquer ser humano, ele pode ser chamado de Deus? Eu tinha perguntas. E lá no cristianismo, não é uma crítica que eu estou fazendo, é um pensamento meu. No cristianismo é assim, você não pode ficar perguntando muito. Se você ficar perguntando muito, porque assim, com esse assunto a gente não pode falar, esse assunto a gente não vai aprofundar, isso daí é uma heresia, isso daí é isso e aquilo. E quando você vai conversar com outras pessoas que estudaram, você vê que não é bem daquele jeito, né? Então, e outras coisas que acontecem do próprio sistema, porque eu morei 20 anos em casa de igreja depois que eu casei. Eu criei meus filhos em casa de igreja. Oxe. Então, assim, a gente tem toda uma convivência, não é assim, eu não sou uma curiosa do cristianismo. Tanto que lá dentro mesmo. Lá onde eu nasci, a cidade é um ovo, pequena, e todo mundo me conhece. Então, eles me falaram, tá com problema na cabeça, tá com desequilíbrio mental, tem que se internar, onde já se viu, deixar o cristianismo para seguir outra coisa. Eles não aceitam que você pergunte, que você questione, que você mude de ideia, que você pense por você mesmo, né? Sim. Então, foi onde eu decidi tomar um rumo na minha vida, assim, eu, Gislene, decidi a minha vida, não um pastor, não um dirigente, não uma senhora de grupo de quem quer que seja. Sim. Eu sou a pessoa principal que vai reger a minha vida, né? E Deus... Ele está em tudo. E a partir daí acreditar em um Deus só. Como que foi aí essa... Porque assim, a gente tudo que você está falando eu entendo perfeitamente. Que às vezes é difícil você desconfigurar, né? Esses dias mesmo um amigo, a gente estava falando até da igreja carismática, um assunto que entrou lá, que uma pessoa achou interessante, que é diferente né, dos rituais católicos, né? E aí ele já entrou num assunto de uma igreja evangélica, ele achou legal, ele falou, tá. Aí depois ele falou, mas como é que eu vou desconfigurar tudo aquilo que eu aprendi dos santos? Eu sempre acreditei na Nossa Senhora da Aparecida. Falei, cara, é você, é teu coração. Se você não tá legal lá, eu acredito que seja isso, né? Você que vai responder como que foi com você. Mas eu tive uma passagem agora, semana passada a gente estava falando sobre essa questão aí de você achou legal a igreja evangélica, você vai. É que assim, Márcio, toda pessoa que ela abandona o cristianismo, ela quer levar o Cristo com ela. Quando eu saí, eu tive esse conflito interno. Mas depois, quando você vai estudar na Bíblia mesmo, não existe a palavra trindade na Bíblia.
Tá. Não sei se você já Sim, se inteirou. Não existe essa palavra lá. Deus é um. Lá em Isaías fala, eu sou e fora de mim não há outro Salvador. Então, assim, a palavra e a virgem conceberá, não tem essa palavra e a virgem no original. Tá. É a moça, e era a moça daquela época. Entendi. Então, foi traduzido e interpretado errado. Tem vários textos, por exemplo, Satã, que é o diabo, né? Vamos dizer assim. O termo inferno, no hebraico original, não tem o mesmo sentido de lago, gena de fogo. Satã nunca foi um inimigo de Deus, ele é um anjo a serviço de Deus. E ele não tem a mínima possibilidade dele ser assim, tipo assim, Deus aqui, ele aqui, os dois vão se confrontar. Não existe essa possibilidade. Como sempre foi, né? Pregado, né? Isso. Então, assim, quando você vê essas coisas, não tem como você também... Você fica ali na bifurcação. Mas quando você ouve uma coisa e ouve a outra e tem que tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão pelo lado que você acredita. E você, nesse período, né, dessa mudança, dessa virada de chave, como que ficou a sua relação? Você acredita que você tinha amigos, né, da outra religião e você passa para outra? Como que foi teve um cancelamento, né? Com certeza. Hoje fala cancelamento, né? É assim, Márcio, quando eu decidi, eu fiquei 5 meses, eu morava na casa da igreja, lembra, né? Isso, você acabou de falar isso. Era assim, subia a escada, já era igreja. Então, aí você falou, já tem que sair da casa. Eu fiquei 5 meses, porque quando você mora em casa de igreja, você assina um contrato, comodado. Você conhece o contrato. Sim. Você só mora, você nem paga e nem recebe. É um empréstimo. E eu fiquei 5 meses sem ir na igreja e não foi ninguém lá perguntar onde que eu estava indo, o que eu estava fazendo. E as coisas também que acontecia, que eu também não estava muito mais entrosada, eu não queria saber daquelas coisas, briguinha, picuinha, sabe? Coisas que não faz sentido mais para mim, né? Antigamente eu me ocupava de falar dos outros, hoje isso para mim não faz sentido mais. Entendeu? Hoje eu falo de ideias, eu falo de conhecimento, pensamento. Então, quando eu comecei a enxergar isso, eu falei, eu vou ter que sair daqui. Quando eu saí, fui lá pedir, falei assim, quero que tire meu nome. Foi eu e meu marido. Quero que tire o meu nome do hall de membro, porque eu não sou mais. Aí, você tá indo para qual igreja? Eu falei, nenhuma. Não me encaminha para nada. Eu tô querendo que você tire meu nome e eu não tô indo para lugar nenhum. Cuidar da minha vida. Então, isso chocou as pessoas, por quê? Como assim? A Gislene tem 52 anos. Foi batizada. E eles começam a questionar a sua vida. Sim. Ué, mas quem sabe da minha vida sou eu. Ninguém pode questionar a minha vida. Entendi. E as pessoas, elas... assim, quem tem consideração pela pessoa que sou eu, essas pessoas ainda têm uma amizade. Mas aquelas pessoas que só têm consideração pela religião, então elas se afastam e falam, aquilo ali é um mal, tá com o diabo, ou tá endemoniado. Eles colocam o julgamento que eles querem, né? Então, assim, para mim, tanto faz. Quem tá perdendo, hoje, a minha consciência é essa. Quem tá perdendo de não ser meu amigo é a pessoa, não sou eu. E é mal, porque né? Porque eu tenho a minha autoestima agora melhor. Entendi. E acontecendo tudo isso, você mesmo assim você ainda falava, não, tô no caminho certo. Você sempre se focou nisso. Sim, porque o que eu me foco é assim, a minha evolução. Eu me foco nisso. Então você já de ser uma pessoa melhor. No judaísmo tem assim, que quando você dorme, o seu corpo fica inerte, mas a sua alma ela vai lá prestar conta todo dia. É um ensinamento judaico. E quando você é julgado lá, Hashem, que é o nome de Deus, ele fala, vou te dar mais uma oportunidade, volta lá. Então, a nossa alma volta para o nosso corpo, você desperta, e eu agora, eu falo assim, você chegou? Que bom, vamos viver então. Então, é uma oportunidade que você tem de fazer alguma coisa melhor para o mundo e para você. Hoje eu tenho essa consciência de que se eu estou aqui, eu venho trazer alguma coisa boa para o mundo.
Então, a gente valoriza muito mais esse lado. E aquelas pessoas que estão sentadas à beira da estrada, ou olhando a vida dos outros, ou chorando, sinto muito. Sim. Eu não posso fazer nada, eu estou na minha estrada. Cada um tem a sua. E desse seu estudo aí, qual o ensinamento mais forte que você aprendeu aí com a fé? Deus é um. Deus é um, sempre. Porque, assim, quando eu estava lá no outro lugar, né? Assim, Márcio, antes de eu falar o que eu tô falando, eu não tô aqui para ofender ninguém, Claro, não. vamos dizer assim, criticar esse ou aquele. Eu estou contando a minha história, né? E quando a gente estava lá, por exemplo, a minha tia, tem uma tia que ela vai para as cachoeiras, ela Passeia vai na bastante. macumba, sabe? E, assim, era aquela guerra dentro de casa porque falava, essa pessoa, e tanta crítica. E depois que eu vim, né, para o judaísmo, para não-judeus, né, eu sigo a comunidade Bnei Noach, e a gente tem uma outra visão. Então, hoje eu olho para minha tia, eu falo, como a minha tia, ela foi boa a vida inteira, E fazendo. porque as pessoas que elas são espírita, elas fazem muito boas obras para as pessoas. Quantas vezes ela foi na minha casa levar roupa das filhas dela, que às vezes não servia mais, sapato, comida. Essa minha tia, a única irmã da minha mãe. Minha mãe já é falecida. Então eu falo assim, ela nunca me fez mal. E por que eu tinha aquele mal-estar dela? Por causa da religião. A religião separa as pessoas. Sim. Por isso que eu falo que o judaísmo não é religião. Se você quiser, o dia que você quiser ir na sinagoga, você pode ir, qualquer hora. E vai ser bem recebido. E nesses tempos de hoje aí, qual que é o maior desafio? Porque assim, a gente sabe que sempre, a gente acabou de falar aqui sobre essas questões, né, as religiões parece que elas têm não é briga, mas é um ego meio, né? E para você mudar assim, porque você, lógico, você tem convivência com todo mundo, né? Com pessoas que não fazem parte. Qual que é o principal desafio aí de manter firme a fé nesse propósito? O maior desafio, eu acredito, do ser humano é o conhecimento, é aprender. Muitas pessoas, elas sofrem porque elas não têm conhecimento. Ou porque não chegou para ela, ou porque ela não foi atrás. Entendi. Eu mesmo, eu não tinha conhecimento do judaísmo porque eu não tinha as fontes, eu estava longe, desconectada. Mas a partir do momento que dentro de mim eu quis conhecer alguma coisa nova, aquilo veio até mim. Conhece a lei da atração? Eu acho que é mais ou menos por aí. Legal. Entendeu? Porque aquilo que você vai desejando, sem você fazer nada, aquilo parece que chega na tua mão. É que nem eu estar aqui hoje. Legal. Foi meio que a lei da atração. E o que você diria para quem está começando? Estude. Estude, conheça, confie em si mesmo. Porque, assim, todos nós, Márcio, não tem quem é menor, quem é maior. Não tem. A gente é tudo da mesma essência. O que falta é um pouco mais do conhecimento. Uns se aproximam mais, outros se aproximam menos. Quando você vê muita maldade, pessoa matando o outro, não é que Deus não está ali. Deus, ele não está revelado ali, ele está oculto. Entendi. É assim que a gente aprende. Então, cada pessoa tem um grau, um nível. E o dia que a Torá se cumprir, que fala que todos vão ter o conhecimento de Hashem, como as águas cobrem o mar. Bacana. Então, assim, eu não vou falar para você, conheça Deus, não. Você já vai conhecer. Você já vai saber. Então, o que falta hoje é isso, as pessoas se confiarem em si mesmas. E ter aquela autoestima e falar assim, não, eu posso também. Uma vez falaram para mim, né, mulher não toca teclado. Lá no meu tempo, mulher não toca teclado, mulher não toca bateria. Eu falei, não toca? Então vamos ver. Aí eu comecei lá, bleng, 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 até 2h da manhã. Eu toco violão, entendeu? E eu aprendi sozinha, né? Eu não fui numa escola. E depois eu fui para a escola. Mas eu aprendi sozinha. Então, assim, você quer aprender alguma coisa? Vai atrás. E uma coisa que é certeza que vão perguntar, né? As pessoas têm curiosidade. Qual que é a diferença do Deus do judaísmo com o Deus das outras religiões aí? Na verdade, assim, Deus é um. É um só. O que é diferente é que a gente não tem intermediário. Não existe essa pessoa que vai chegar e falar que está entre eu e Deus. Não tem essa pessoa. Por exemplo, no cristianismo,
Quem é o intermediário? Tem o intermediário, né? Tá. Eles falam que sem ele você não chega a Deus. No judaísmo não tem intermediário. É você e Deus, pronto, mais ninguém. E você a cultura, você segue toda a mesma cultura? Não. Não? Não. Porque assim, eu sou da comunidade Bnei Noach. E na comunidade, nós seguimos as 7 leis de Noach. Tá. Então, as 7 leis que Deus deixou para Noé, basicamente os 10 mandamentos. Eu ia perguntar do Shabat, na prática, você... Tem pessoas na comunidade que eles se identificam mais, né? A gente tem lá, lembrar e guardar. Tá. Quem guarda o Shabat é os judeus. Eles guardam. Tá. Não acende luz, não pega numa caneta, não faz trabalhos, né? Vários tipos de trabalho. A gente lembra do sábado. Tá. Então, o que a gente faz? A gente acende uma vela, a gente faz o estudo da Torá, a gente conversa em família. Porque hoje em dia é tão difícil reunir a família. Sim. E na culinária, as leis, não é kosher que fala isso? Kasher. Kasher? Isso segue. Vocês seguem? Alguns seguem, outros não. Aí depende é escolha. Tá. É escolha. Porque a comida kasher, mesmo porque muitas pessoas não têm acesso. Assim, não é... Se eu for ali no verão, em qualquer mercado, talvez eu não ache comida kasher. Diz que em São Paulo já tem os deliveries, né? Em São Paulo. Tem. São Paulo tem Mas os assim, é o que eu digo. Nem todo mundo foi criado, foi ensinado. Tem pessoas que optam por sim. É que nem as mulheres. Tem mulher que ela usa peruca. Tá. É um ensinamento que tem na comunidade. Ou coloca o lenço. Eu já optei por ser o meu cabelo mesmo. Entende? Então é uma escolha, mas lá nada é obrigado. Tipo assim, você tá na comunidade, você tem que ser assim. Não é assim. É que nem eu falo sobre o dinheiro. Quando eu estava em outro lugar, como que era o dinheiro? Você separa seus 10% e você entrega na instituição. Na comunidade Bnei Noach, é assim, você separa seus 10%. Quem é o primeiro necessitado? Passa pra você separou? Você separou? Quem é o primeiro necessitado? É você. Porque você separou seus 10%. Mas se você pagou seu aluguel, mas não fez o seu mercado, você está necessitado. Entendi. Tudo bem, eu paguei meu aluguel, fiz mercado, meus 10% está lá, não vou precisar, está aqui, reconheço que a Hashem é quem deu o meu sustento. É isso que significa você separar os 10%. Você reconhecer que a Hashem te deu condição. Aí... é sua mãe, é seu pai, é seu parente mais próximo. Você vai lá entregar. Se sua família está bem, você viu uma pessoa que é seu vizinho, sei lá, está precisando, você vai lá e entrega diretamente para ele. Você não tem intermediário para entregar o seu dinheiro é livre. Legal. O rabino, ele nunca falou, Gislene, por que você não trouxe seus 10% aqui? Lá não existe isso. Entendi. A pessoa, ela é livre para... ajudar quem ela... Antes da gente começar, a gente estava falando dos mandamentos. E eu ia te perguntar isso. Pô, os 613 mandamentos aí. Aí você falou que você é de uma outra... É uma outra linha. É isso? Posso entender isso? Sim. O Bnei Noach, ele segue as 7 leis que Deus deixou para Noé. Tá. Se você voltar lá, for voltando as gerações, você vai chegar lá no dilúvio. Tá. E tudo começou de lá para cá. Então, basicamente, é os 10 mandamentos. É 10. São 7 que a gente segue, mas basicamente está incluído nos 10 mandamentos. Eu fiquei com uma curiosidade de ler o 613. Eu sou curioso. Aí você mas vai ler. Deve ser... É tudo que está escrito na Torá. Todas aquelas leis que tem lá em Levítico, Deuteronômio, tudo nas minúcias, porque no judaísmo não é uma leitura superficial que você faz. Entendi. E você tem vários e vários debates com vários e vários rabinos que falam sobre o mesmo assunto, e diferente do cristianismo, que todo mundo tem que falar a mesma língua, no judaísmo não. Eu posso, por exemplo, pode dar um tema para você e um para mim. A gente pode ter 2 respostas e você pode discordar da minha, e daí? Entendi. Você é uma pessoa que pensa diferente, seu universo é outro. Sim. Meu universo é um, seu outro. Então, a gente vê a pessoa como única,
no judaísmo. Você é único, eu sou Entendi. único. E existe no judaísmo existe o pecado? Você fala? Como aprendizado? Sim, existe. Como aprendizado. Tá, então. Porque, assim, não tem aquela coisa de você pecou, você tá condenado para sempre, vai pro inferno. Não é isso. Quando você peca, você erra, você tá fazendo uma transgressão contra a lei. A lei da Torá, vamos dizer assim, você está numa desobediência, mas no final, quem leva as consequências, quem é? É você mesmo. Porque Hashem, ele disse na Torá, eis que proponho diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí ele fala, escolhe a vida para que você viva. Então é uma escolha. A gente está sempre escolhendo. Quando Adão errou, vamos dizer assim, pecou, ele escolheu. Verdade. Deus não falou para ele assim, ó, você nunca, ele falou, o dia que você fizer aquilo, você vai morrer. Qual que é a consequência dele ter pecado? É a morte. Qual é a consequência da gente pecar? Um dia a gente vai morrer. Entendi. E é assim, por que a gente morre? Tem gente que não sabe por que a gente morre. Ele fica com aquela coisa, ai, vou morrer. Antes eu era desesperada com isso, hoje eu sou tranquila. Por que a gente morre? Para que o mal não se perpetue dentro de nós. Entendi. A gente está aqui para aprender e aquilo que a gente aprende, depois que a gente morre, aquilo acabou, porque você já aprendeu. E você, e tua família nessa história toda? Você está falando de você foi para a escola, aprendeu, depois você foi ali. E a família? Porque você tem 5 filhos. Geisler, Renato, Gisley, Rafael e Rebeca. São meus 5 filhos. 4 homens. Não, são 2 homens. 2 homens. E 3 mulheres. 3 mulheres. É assim, meu marido, ele era católico antes de ser cristão. Tá. Então, ele saiu do catolicismo para cristianismo. Entendi. Quando eu casei com ele, ele já era cristão. Depois que eu tomei essa decisão, assim, eu conversei com ele. Ele falou assim, ó, não adianta você vir com o prato pronto. Tudo que você aprendeu, eu preciso também de aprender, de ouvir e de escolher se eu vou ou não. Então, essa foi a resposta. Mas, com certeza, teve aqueles conflitos dentro de casa, porque é um choque, né? É um choque. Porque você também tinha que transmitir essa fé para os seus filhos, né? Sim. Hoje... Os meus filhos, eles já são casados, né? Quando eu tomei a minha decisão, meus filhos são casados. E eu conversei com todos. Olha, a mãe, o pai, que aí meu marido, ele entendeu, né? Ele estudou. E aí ele também... nós servimos o eterno. Tá. Né? E eu conversei com os meus filhos, filhos, é assim, 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 a mãe tomou essa decisão. Eles falaram, mãe, pai, vocês são livres. Né? Essa foi a primeira resposta deles. Mas assim, nenhum deles mais conseguiu, depois que ouviu os ensinamentos, ir para onde ia. Eles não conseguiram mais. Porque, Márcio, não tem como. Quando você é criança, você faz umas bizarrices, sabe? Sim. Você faz umas coisas, mas quando você é um adulto, você não consegue mais, porque você sabe o que você quer. Então, eles também não conseguiram mais. Hoje, eles servem o eterno também. Que bacana, que bacana. E a mudança na rotina de vida? Porque tem uma mudança, né? Muita. E, como que é? A mudança foi assim, foi a leveza. Tá. Por quê? Eu tinha uma rotina assim... Segunda, quarta, sexta, limpar a igreja, receber as pessoas que iam lá, culto, isso e aquilo e tanta coisa. E para mim, era um fardo. 20 anos, para mim, foi um fardo. Mas eu não conseguia enxergar que eu estava num fardo. Porque até que você não tem um conhecimento, você fica lá fazendo as coisas. Então, depois que a gente parou com isso tudo e... Tinha hora que a gente ficava dentro de casa e falava, gente, mas que liberdade, como que pode a gente se encontrar tanto assim? E hoje, assim, a gente vive uma vida leve, sabe? Uma vida leve diante de Deus. Você é livre para escolher sua vida, para decidir o que você quer fazer, sabe? Sem aquela imposição, tipo... Às vezes a gente chegava e falava para o líder, né? Estamos pensando em fazer tal coisa... não, olha, isso não pode. Assim, era conforme o que a pessoa pensava que a gente...
Sabe? Era Isso como se daí fosse não é vida. empregado, né? Isso não é vida. Eu tenho que perguntar tudo para você sobre a minha vida? Gente, Entendi. e eu não conseguia enxergar isso. Hoje eu consigo. E vocês não moram né, tem muitas comunidades judaicas. Vocês não, vocês moram fora de uma comunidade ou vocês frequentam um tipo de comunidade? O lugar que a gente vai, às vezes, é na sinagoga, em São Paulo, Tá. no Brooklyn, na rua Guararapes. Mas, assim, a gente não tem aquela obrigatoriedade, como eu disse para você, de ir lá. Então, tem a comunidade Bnei Noach Brasil, que é mais online. Tem alguns centros em algumas cidades, aqui em Mogi não tem. Não tem. Entendeu? Aqui em Mogi não tem, mas tem algumas cidades que tem, que a pessoa se reúne. E aí eles fazem o Kiddush, que Kiddush, para você entender, é uma reza junto com comida. As pessoas, elas servem a Deus ali E na conversão, tem algum ritual específico? Não, Não tem? Não. Batizado em água? não tem. É bem... Não tem. Você começa nos ensinamentos mesmo. Tá. Você se submerge nos ensinamentos, que isso daí eu acho essencial, entende? Tá. Para uma pessoa que quer se libertar de algumas coisas. Porque tem coisas que é o próprio sistema. Tá. Até mesmo, vamos dizer assim, né? Eu sei que o assunto não é esse, mas na política. Se você for mesmo viver pelo sistema, você vira um escravo. Sim. Entendeu? Então, você tem que separar o que é mandamento de Hashem e o que é coisa de picuinha de gente. E vocês enxergam o judaísmo assim, nas mesmas, né, nas mesmas religiões monoteístas, vocês enxergam diferente ou tá tudo certo? Que o islamismo faz parte também, né? Ele é monoteísta, né? É islamismo, porque... cristianismo e os judeus, né? Tudo que te coloca com um intermediário entre você e Deus, pra gente não é monoteísmo, Tá. entendeu? Lá no Islã, eu não me inteirei muito bem, mas assim, tem um profeta lá, mas ele não é um intercessor. Ele é tipo um guia. Ele não vai interceder por você a Deus, ele tem os ensinamentos dele lá. No cristianismo já é uma coisa assim, que morreu no seu lugar, aquela coisa toda. Agora eu te pergunto, quando foi Avraham, ele foi lá sacrificar Isaac, o anjo veio e falou, não faças isso. Ali Hashem, ele estava mostrando para as outras nações pagãs que ele não compactua com um sacrifício de pessoas, de humanos. Era essa a lição. E como que ele mesmo ia fazer isso depois? Que pai sou eu? Que eu falo pro meu filho, não faça isso, meu filho não fuma, que fumar é errado. E tô com cigarro na boca. Então, para mim, é como se fosse isso. Hashem ensinou lá atrás, não aceita o sacrifício humano. E agora, lá na frente, ele sacrifica seu filho. Então, é contraditório. Legal, entendi. E vamos falar dos símbolos, né? Que as pessoas também se interessam em saber, né? Nós temos a estrela de Davi, seria o mais famoso, né? 2 pirâmides, é isso? Na verdade, Márcio, assim, eu não me inteirei muito do símbolo. Ah, não? Não, esse assunto eu não Tá. tenho muita profundidade Menorá, para falar com você. o candelabro, né? Sim. O candelabro 7 braços, né? Sim. E que são o kippah, né? Que é o... A kippah Seu marido usa? Não, Não? mas ele simboliza que tem alguém que está acima de você. Exatamente. Então, os judeus usam Em respeito. em respeito. Em respeito, né? Respeito sempre, né? Por isso que eles nunca tiram, não... Torá que você A Torá é o mandamento de Hashem para nós. Ela foi entregue no Monte Sinai, né? Na descida lá de Hashem, lá no monte, e a princípio para o povo judeu, e o povo judeu responsável de passar isso para as nações. Mezuzá é um tubo colocado nas portas das casas judaicas, né? Isso. Simboliza a presença de Deus, né? Quando você vai numa casa de um judeu, eles têm a mezuzá, eles entram, eles dão um beijo, né, na mezuzá, quando entra, quando sai. E lá dentro daquela caixinha,
Aquilo lá não é qualquer coisa. Tem lá os textos da Torá, mas assim, da forma correta, no papel correto. Tem todo um trabalho. E assim, quando tem pessoas que trabalham só com isso, só de consertar mezuzá, porque não pode, por exemplo, a letra não pode estar desgastada, não pode estar rasgado, nada. Você tem o talit. É o manto que eles usam, né, para se cobrir. Shofar, chifre de carneiro, né? Que é usado nas festas. Rosh Hashanah. Isso, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tô quase aprendendo aqui. Isso daí, Rosh Hashanah é a festa do ano, né? Legal. Quando Deus, assim, um pouquinho só, né, para você saber. Rosh Hashanah é quando tem o julgamento da humanidade. Então, cada pessoa, ela é julgada ali naquele dia, são 2 dias, né? Ela é julgada pelos seus atos e Hashem vai falar para ela o que ela vai ter naquele ano. Tipo, você vai ter mais um carro? Você vai comprar mais uma casa? Vai ser por isso que tem o jejum, por isso que tem a humilhação. Por quê? Porque para alcançar o favor de Hashem. Para você ter, por exemplo, você vai ter mais saúde ou você vai sofrer um acidente? Como é que vai ser? Então, ali é tratado esse assunto. Sério, não é qualquer coisinha, não. Bacana. Gislene, e como que você se conecta com Deus aí o dia, né? No dia a dia, né? No meu dia a dia, eu levanto, eu faço a minha reza. A gente tem um sidur de oração. Porque, assim, na verdade, o ser humano, quando a pessoa ela não sabe o que ela vai fazer, ou ela já acorda pensando no dia anterior, das contas para pagar, ela não consegue muito, né, fazer essa parte. Então, a gente tem um guia que começa lá desde o Modéani, que Modéani é a primeira reza do dia. Tá. Então, fala, Modéani lefanecha, meler hai vekayam, she'rezarta bi nismati behem lar abá emunaterra. O que significa? Né? Agradeço a ti, rei vivo e existente, por devolver minha alma dentro de mim. Grande é a tua fidelidade. Quer dizer, essa fidelidade é assim, Deus falou para você, Márcio, vai lá e arrebenta. Eu estou devolvendo a sua alma e você faz o seu máximo lá. Essa é a primeira reza do dia. Depois tem as outras rezas. Vou citar mais uma, que fala lá... Que daí é qual horário? De manhã. De manhã também? De manhã. Tá. Agradeço a ti, rei vivo existente, a reza do galo lá, que fala que dá entendimento ao galo para distinguir entre dia e noite. É uma reza que a gente faz. Por quê? Quem faz o galo cantar? E ele vai sempre naquela mesma hora. Ele é um despertador. Antigamente, você sabe, não tinha despertador. Verdade. Então, assim, a gente começa com tudo ali, falando das mínimas coisas, até chegar a Hashem, sua glória, seu esplendor, seu brilho, fazer o Shema. Sabe o que é o Shema? Não, imagino. Shema é aquela parte da Torá que fala, escuta Israel, Adonai é teu Deus, Adonai é um. Tá. Bacana. A gente não costuma falar assim, eu tô falando só por um ensinamento para você aqui. Mas a gente faz a reza e essa parte é a parte principal do dia, você fazer o Shema. E Gislene, uma coisa assim, a oração mudou sua vida, mudou você de alguma forma? Muito. Muito porque agora eu não fico pedindo coisas triviais. Eu não fico também preocupada com, por exemplo, o que mudou? Antigamente, quando alguma coisa dava errado, eu ficava muito aborrecida, chorando, chateada, 3 dias, 3 semanas. Hoje não, a gente tem esse entendimento assim, Márcio, se eu não conseguisse chegar no teu podcast hoje, é porque a Hashem quis que fosse assim. Tá. Se o Uber furou o pneu, não cheguei aqui, eu vou chorar. Não, hoje eu tenho essa consciência que tudo é pela providência divina. Você sabe que essa semana me aconteceu uma coisa, até uma pessoa falou isso também. Meu carro, de repente, ele não queria nem para frente nem para trás. Eu falei, poxa, meu carro não é um carro, é um carro novo até. E dormiu no escritório, no outro dia, falei, caramba, chamei o guincho. Quando o guincho chegou, falou, o senhor testou? Não, cheguei no escritório, fui testar o carro, nada de novo.
Até falei, nossa, aqui é o câmbio automático que quebrou. Eu falei, ai, meu Deus, já comecei a pensar. Eu falei, ai, câmbio automático já era aqui, né? O carro tem 20 mil quilômetros. Eu falei, pô. Aí o cara, liguei o carro normal. E só que eu já tava com o guincho lá. Eu falei, bom, leve pra oficina. Eu falei, vou levar pra oficina, né? Por mais que ele ligou. Aí, isso foi na terça. Me atrapalhou a semana inteira, porque eu venho pra cá, eu atendo o cliente, eu vou fazer minhas coisas. Ficou na terça, quarta, quinta. Aí na sexta o cara falou, olha, não tem nada do carro. Não tem nada. Falei, mas você olhou a bateria? Olhei, falou, seu carro é novo, não tem. Olhei, você olhou. Aí uma pessoa falou, mas será que, pensa que te livrou de alguma coisa? Não é? Sim. Não é isso? Eu fiquei com isso também. Eu falei, talvez poderia ter... Né, a gente é avisado, às vezes, por poucas coisas que a gente faz, né? As pessoas, às vezes, a gente acha que a gente tem muito. A gente tem aquilo que a gente produziu. E aquilo eu falo, pessoal, eu não moro numa casa chique, eu vejo casa chique o dia inteiro, mas sabe que a minha casa é a minha casa, sabe? Eu vejo cada mansão, sabe? De 6 milhões, 8 milhões. Minha casa é uma casa que me atende, que eu gosto, né? Então a gente, eu falo, nossa, eu não tenho tantas coisas, mas só o fato de você ter um filho que estuda, uma filha que está ali batalhando, a outra está fora também batalhando, as pessoas já... Então, às vezes a pessoa falou isso para mim, falou, Márcio, não é nada isso, aí... te livrou de alguma coisa, né? A gente nunca sabe. Eu costumo dizer assim, Márcio, a gente tem o que a gente precisa ter e o que Deus quis dar também. Antes de eu casar, eu combinei com meu marido de ter 12 filhos. Corajoso, hein? Pois é, eu e ele, né? Os dois. Os dois. Antes de casar, que eu namorei 4 anos antes de casar com ele. Mas a gente não falava isso brincando às vezes? Vamos casar, fala que eu quero ter 10 filhos. Não era brincadeira. A gente era combinado mesmo. E quando eu casei, eu tive 5. Quando chegou no 5, a gente falou, não quero mais. Mas assim, no segundo filho, a gente estava num momento difícil, desemprego, faltando as coisas. E sempre tem aquelas pessoas que não te ajudam, mas te critica. Ser criticado por aqueles que não fazem nada. Né? Aí falaram assim, vocês não têm condição de ter nenhum, quanto mais 2. Doa essa criança para fulano, para o outro. Absurdo. E a gente, na época, meu marido ficou muito aborrecido, chateado, lógico, né? E assim, eu tive os 5, naquele perrengue, naquela luta. E hoje eu falo assim, tenha quantos filhos você quer ter para as pessoas. Porque ninguém é dono de ninguém, mesmo que a pessoa tenha uma condição financeira que não é legal, que nem esse meu filho, que justamente falaram doa ele, hoje ele trabalha na Scania, ele tem uma vida razoável. Sim. Entendeu? Ele é uma pessoa de bem. Então, assim... hoje eu olho para as pessoas, eu vejo a pessoa lá, uma condição mínima, eu falo assim, escolha você o que você quer fazer. Ninguém tem que ficar... Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu também não vou ficar criticando. Porque ninguém... Não tem bebê, agora tem reborn, mas assim, bebê de verdade mesmo não tem na loja para vender. Tá? Você tem um bebê quando você tá lá com seu parceiro, com sua parceira, que você fala que quer ter um bebê, e aí, se Deus quiser te dar um bebê, ele vai te dar. Se ele não quiser, ele não vai te dar. Você sabe que... Isso aqui é um bate-papo. Sim. Você sabe que a minha mãe e meu pai, eles tiveram um problema genético. Eram para ser 6 filhos. Eu tenho 2 irmãos especiais, que são meus irmãos mais velhos, né? Um de 60 e 63, uma vegeta. E a minha mãe perdeu os outros, e eu sou o único que hoje cuido deles, né? Eu cuido da minha mãe, cuido desses meus irmãos, né? Assim, uma irmã a gente já está internada, fica numa clínica bacana lá, graças a Deus. Mas você veja, quantas pessoas falam para minha mãe, vocês não podem ter mais filhos. Eu sou o único perfeito. Perfeito assim, acho que não sou tão perfeito que eu tô aqui. Porque a minha mãe falava, estuda, eu entendi estúdio. Ela falava, estude. Mas olha, tem um ensinamento, Márcio, um ensinamento lindo que quando eu aprendi, eu sosseguei meu coração. Porque assim, eu tenho um neto que é autista, ele tem 5 anos, um menino. E ele é autista, assim, para matemática. Então ele fica, vó, qualquer raiz quadrada de π
Eu falo, a voz não sabe nem qual que é a raiz quadrada normal, quanto mais a de pi. Mas assim, aquele número 0, tudo relacionado a números é o que ele quer fazer. E ele não socializa assim, ele quer saber do lado dele. Mas assim, o que eu aprendi no judaísmo, com a relação a essa parte, das pessoas que têm deficiência, das pessoas que têm qualquer coisa, a alma que vem para o mundo, ela é pura. Ela é um ser de luz, nossa alma. Só que tem recipiente, que o recipiente é o nosso corpo, que ele não está preparado para aquela muita luz. Então, o que acontece? É onde acontecem essas coisas. Então, você pode ter certeza que a alma da sua irmã, que você falou aqui, do seu irmão, que está em estado vegetativo, ela é um ser puro de luz. E, de alguma forma, ela está influenciando nesse tempo presente que a gente está vivendo para o equilíbrio de todas as coisas. Foi importante que ele estivesse aqui. O meu pai faleceu um pouco depois da pandemia. E é igual uma criança, né? Tem 63 anos, aliás, ele tem 60. Eu tenho 58, ele 60. E ele é tudo por substituição. Então eu chego, quem tá no lugar do meu pai? Eu falo, sou eu. Eu faço a barba, eu levo pra cortar cabelo, fazer as unhas. Então é um barato, que esses dias foi dia dos pais, ele tava na PAI, né? E aí foi dia dos pais, ele fez um dia dos pais, ele mandou pra mim. Ah lá, viu? Mas vamos lá. E vamos falar do livro? Vamos, só se for agora. Vamos só agora? O que te levou a escrever esse livro? O que me levou a escrever Sou Monoteísta e Agora é porque quando você sai de um sistema e vai para um outro sistema, como eu te disse, tem a rejeição, tem o desprezo. E assim, muitas pessoas hoje, elas estão desigrejadas, achando que está indo para o inferno. Tá. Ou elas estão, assim, tem um ensinamento que Deus é muito ruim, né? Que vai levar essas pessoas de alguma forma. Então, o meu livro eu quis escrever justamente para essas pessoas que elas se sentem meio desmotivadas por estar fora de algum sistema e sem saber o que fazer da vida. Eu, por exemplo, eu me senti solitária, eu me senti desprezada, porque aquelas pessoas que antes eram do meu convívio, que sorria, ajudava, viraram as costas. Então, eu falei assim, como que eu posso ajudar quem tiver ao meu redor, ao meu alcance, a ser uma pessoa mais produtiva, mesmo a gente está só, Márcio, mas não abandonado. Você estar só não é ruim, você cresce, mas tem gente que não sabe lidar com isso. Então, o intuito de escrever o meu livro foi isso. Tá. É um guia, meu livro ele é um guia. Eu ia perguntar se ele é mais um guia ou um desabafo por tudo que você passou, também. Não é um desabafo, porque assim, eu já tive muito problema com isso, né, de olhar lá para trás e falar assim, puxa, né, por que fulano fez isso, o outro fez aquilo. Hoje eu entendo que foi para o meu crescimento, eu não teria um comparativo se eu não tivesse passado por lá. Então, o livro ele destaca, como se diz, é um guia para que a pessoa que às vezes esteja pensando realmente como você pensou. Às vezes a pessoa pensa e as pessoas hoje são muito assim com o pé atrás, né? Vou, não vou. Então, quer dizer, a ideia do livro é que a pessoa continue na jornada, se ela quiser, né, mudar assim como você fez, é isso. Sim, porque às vezes a pessoa sai também e ela fica sem rumo. Ela fala, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu faço uma reza? Como que eu leio um salmo? Para que ele serve o salmo? Que a gente recita salmo. Tá. O salmo, quando você recita um salmo, ele, principalmente da tua idade, que nem você está com 58, você vai fazer a leitura do 59, porque a gente conta desde o ventre. Ah, tá. Né? Então, o salmo da tua idade agora é o 59. Eu leio o 56 todo dia, 1 ano. Aí, quando chega no outro ano, a gente muda. Já é outro. Então, esse salmo que está relacionado à tua vida, que nem o salmo da minha idade, ele fala assim, se o medo, o versículo 2, se o medo vier a me atingir um dia, confiando em ti, cuja palavra eu exalto, em ti depositando a minha fé, nada temerei, pois o que me pode fazer um ser mortal?
Então, essa é a minha regra de todo dia. Eu não tenho para onde mais olhar, eu só olho para cima. E em que momento você estava quando você falou, agora eu preciso escrever? Você já estava muito avançada, já estava... Não, na verdade, hoje, tudo o que eu faço, eu penso que eu preciso de aprender mais. Tá. Antigamente, eu achava que eu sabia tudo. Qualquer Entendi. pessoa que vinha conversar, eu já sabia, né? Tá Aquela aula. arrogância. E, na verdade, não sabia nada. Hoje eu sei um pouco mais, mas eu digo ainda que eu tenho muito para aprender. Então, em que momento que eu resolvi escrever esse livro? Para ajudar as pessoas, né? E também para me ajudar. Porque, assim, a gente sente aquela satisfação de poder estar ajudando uma pessoa. Então, quando uma pessoa vem e fala assim, poxa, eu gostei do seu livro, foi bacana ler, porque o rapaz de Osasco, né, mandei um livro pelo correio, eu me identifiquei muito com o que eu passei. E, assim, às vezes a pessoa, ela passa e ela fica calada. Ela não fala nada. Eu tive coragem de vir pôr a minha cara aqui no seu podcast, porque, Márcio, não é fácil. Lógico. Depois chega lá os comentários, você sabe disso. Né? E não porque eu tenha nada para esconder da minha vida, porque eu não tenho nada para esconder. Mas, assim, as pessoas gostam de fazer picuinha. Então, mas para mim, tanto faz. Importante você estar bem. Acabou. Sim. Eu também penso a mesma coisa. Eu também recebi crítica no começo. Ai, que não sei o quê. Porque você só leva corretor. Eu falei, mas era um programa de corretor, eu ia levar quem? Né? Então você tem... porque, nossa, achei que... Nossa, você uma outra coisa, Márcio, assim, que é importante. Cada pessoa, ela tem uma missão nessa vida, né? Então, aquilo que eu vou fazer, você não vai fazer. É lógico. É só eu que vou fazer. Então, agora, pelo tema do podcast, né? Pensando pelo lado empreendedor... Tem que entrar agora. Né? Como que é? Eu pensava assim, eu vou precisar de fazer uma renda extra. Tá. Né? A gente faz o produto dos outros dar certo, a firma dos outros dar certo. Exatamente. A gente pega um produto sei lá, não vou fazer propaganda aqui para ninguém, mas um sabonete lá e vende, faz e tal. E quando é a gente... Aí a gente fica naquela timidez, né? Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ser lembrada, porque quando você fala, que nem eu tô falando aqui com você, essas palavras tá gravada, mas assim, se eu tivesse só conversando, ia ser esquecido. E hoje você tá empreendendo pelo livro ou tem mais... Eu vi você fez propaganda de viagem, você tá em todas ali, né? Da escola de inglês. Não, de hebraico. De hebraico, hebraico, eu tô com inglês agora. É porque assim, Márcio, uma coisa puxa a outra. O que acontece? Eu fiz no ano passado esse grupo de hebraico. Tá. É um grupo, não é para você aprender a falar shalom. Todo mundo sabe falar shalom. Sim. É um grupo para você aprender a conversar o hebraico. Entendi. Tipo, Ani, Lomedet e Vrit. Eu estudo hebraico. Legal. Entendeu? Então, você falar e ouvir e entender, e quando você for para Israel ou para algum lugar que fala o hebraico, você entender o que está sendo conversado. Mesmo porque eu vou numa sinagoga que os judeus falam em hebraico, aí eu fico lá perdida no meio, né, das conversas. E você já está no nível de chegar lá e arrebentar, não ainda? Não, imagina, estou longe. Mas você já tem um entendimento já. Eu estou longe. Mas assim, a nossa professora, ela tem 15 anos que ela morou em Israel. Ela está de volta aqui e ela atende assim... Uma escola? É uma escola? É um grupo. É um grupo, é online as aulas. Então, ela atende aluno por aluno, conforme a necessidade. Então, vamos agora vender. Vamos vender. Olha para aquela câmera, fala da escola de hebraico. Sim. Depois você vai falar das viagens. Sim. Né? Você ganha comissão, né? Sim, ganha. A viagem. Então é agora, filho. Uhum. E depois o nosso livro aqui, que você também vende o livro. Você, sim, né? Sim. Então... pessoal, boa tarde a todos. Estou feliz de estar aqui com todos vocês, compartilhando desse momento tão especial aqui com o Márcio, com o podcast Café com Chefão. Café com Chefão. E, assim, nós temos um grupo de hebraico. Para você que tem um desejo, vamos dizer assim, ou de estudar para conversar, ou de ser um guia turístico, trabalhar como profissão em um hotel, não sei qual que é o seu objetivo, mas assim,
O hebraico, ele não é só um idioma, letras vazias. Através do idioma hebraico, Hashem fez todas as coisas, foi pelas letras. Cada letra carrega uma energia, tem um número. Cada número, ele tem uma energia, uma força. É como, por exemplo, o meu nome, Gislene. Cada letra do meu nome, ela tem uma energia que carrega a minha missão, que eu vim fazer nesse mundo. Então, aprender hebraico não é só aprender letras, não é só aprender a conversar. Você vai estar ligado também com a sua missão de vida. Então, eu te convido a participar do nosso grupo de hebraico. A nossa professora, ela tem muita experiência, ela é professora de hebraico e de português. Então, ela vai, quando você falar o que nem às vezes eu falo português errado, ela me corrige também. E as aulas, elas são individuais. Você vai estar ali com a professora, um estudo personalizado. Se você já tem uma alfabetização, você vai continuar. E é isso, nosso grupo é para isso, para aprender. E as viagens? A parte da viagem é assim, nós temos parceria com uma empresa de viagens internacionais. Viagem para Israel, para Dubai, para o Egito, por todo o Oriente. Então, você pode adquirir a sua passagem através da Radassa, Viagens Internacionais, é uma empresa idônea, ela já está há muito tempo no mercado, e nós temos parceria. Se você tem desejo de realizar um sonho, de ir para um lugar que seja da sua vontade, você pode entrar em contato conosco e realizar esse sonho. Eles parcelam em 10 vezes, conversa com a gente vai encaminhar a melhor proposta que cabe no seu bolso. Então, já estão abertas a turma para 2026. Junho de 2026 já tem uma caravana que vai para Israel. Redes sociais e o telefone. Isso. E o telefone. Então, as minhas redes sociais é Gislene Lima, né? Eu tenho Facebook e Instagram, você pode entrar lá no meu direct. Meu telefone é 99106-4449, prefixo 11. E você pode também me chamar no direct. E o meu livro, que está aqui, né? O meu livro. Meu livro é um guia para você que ouviu aqui todo o podcast. É um cheirinho do assunto, porque, na verdade, a vida da gente é uma profundidade imensa. Não dá para mim falar aqui em 1 hora o que eu vivi em toda a minha vida, mas eu conto um pouco da minha história no meu livro, tem um pouco da minha biografia, tem um pouco do que é ser Bnei Noach, do que é seguir as 7 leis de Noach, tem um pouco do que é ser monoteísta, porque tem pessoas que não sabem nem o termo da palavra, né? E também ele tem um guia lá que vai falar no final uns conselhos para a pessoa que se sente solitária, que está desigrejado, ou que nunca foi de igreja, mas também não se encontrou na vida. Então tem aqui um conselho para você seguir com a sua missão, porque ninguém está aqui nesse mundo à toa. Se Hashem, ele confiou de você estar aqui, é porque você é importante. Seja lá quem for, eu não te conheço, mas você é importante. Então, o meu livro, ele fala isso. Então, quem quiser também adquirir, pode me chamar pelo telefone também, 11 99106 4449, falar comigo mesma, ou me chamar no Instagram, no Facebook. Eu tenho um livro na plataforma Hotmart também, as pessoas que gostam de ler online, eu mesmo não gosto, mas tem quem gosta. Então, você pode também adquirir pelo link que eu posso estar te mandando, tá bom? Você passou o preço do livro? O preço do meu livro é R$35. E se for para outro estado, que tiver frete, aí a gente conversa do frete, mas o valor é R$35 na plataforma também. Legal, gostei. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa super bacana. Eu trouxe essa pessoa maravilhosa aqui que aprendi muito com ela em 1 hora. Eu acredito que ela conseguiu passar tudo e um pouco mais, né, do conhecimento dela, né? E eu vou deixar ela fazer as ponderações finais, o que ela achou do programa, e depois eu volto para a gente encerrar, né? Pedindo para vocês, por favor, se inscrevam no canal. Muita gente assiste, eu vejo que a parte de visualização está forte, mas as inscrições estão sempre baixas. Mas não tem problema, a gente vai continuar fazendo. Suas ponderações finais, mandar aquele abraço para os filhos, marido, para todos.
Bom, minhas ponderações finais. Em primeiro lugar, agradeço a Shema, que ele é o criador de tudo e dessa oportunidade. Sem ele, não estaríamos aqui conversando. Agradeço a você, Márcio, por ter aberto as portas, o coração e tudo, pela pessoa grandiosa que você é. Obrigado. Porque esse podcast, ele é uma porta para outras portas. Sim. Eu aprendi isso, né? Sim. E a sua história de vida também, sim, né? Que é a missão, né? Parece que é uma missão. É uma missão que a gente, sim, às vezes não espera, né? É verdade. Eu falo, vou parar, daí não, vou fazer não mais 6. Não vai. E eu tô achando que ainda vou ser convidada para mais podcasts vai, com aqui. Certeza. Eu quero mandar um abraço pro meu marido querido, meu parceiro da vida toda, 38 anos, eu não sei quantos anos mais, mas vai ser até o final, com certeza, né? Quero mandar um abraço aqui para a Geisler, para o Caio, para o Renato, mandar para a Gis, para o Cleiton, para os netos. Não, os netos não estou incluindo aqui na lista, que são muitos. Mandar aqui para o Rafael, para a Carol, e para a Rebeca e para o Jair, que são meus filhos, meus genros, né? E os netos todos do meu coração, que estão aqui guardados, e tá chegando as férias, já sabe nosso compromisso, né? Quero mandar um abração para o meu pai, embora a gente não tenha a mesma convicção, mas meu pai é meu pai, nunca, sim, vai deixar de ser meu pai. Não tenho mais minha mãe. Em 2018 ela deixou esse plano físico, mas ela está melhor do que eu. Mas quero deixar um abraço para o meu pai também, para toda a minha família, meus amigos. Tem aquelas pessoas que tá bem guardadinho aqui no meu coração. E a você que ficou até aqui. Eu espero que seja de muito proveito esse podcast, viu, Márcio? E que as pessoas elas possam se inscrever também no seu canal. Sim, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para ela fazer uma oração. Oração? Para a gente encerrar. Uma oração, para trazer, como se diz, divindade, sorte, bênçãos. Mas aí agora você me pegou, porque as minhas rezas não tem à tarde? Não tem uma da tarde? Na verdade, a gente faz as rezas em casa, Márcio. A gente... Então tá bom. Então, fica no pensamento. Gente, estamos encerrando mais um Café com Chefão. Em breve vamos soltar esse vídeo. No final você me manda umas fotos que a gente vai colocar tudo esse trabalho seu, tá? No final, a hora que encerra, fica as fotos também, fica bem legal. E é isso aí, gente. Um beijão para todos e vamos seguir em frente para o próximo. Um beijo, até mais. Seu?